Agora nós vamos falar dos anexos, tá? Os anexos variam bastante. Varia, mas assim, eu vou falar para vocês o máximo. Mas a tendência disso aqui é só reduzir, tá? Eu vou falar o máximo, mas vocês vão encontrar prestações de conta com menos anexos do que eu vou falar aqui. Você fala, mas a Adriana falou que tinha que ter tanto. Pois é, eu falei o máximo, tá, gente? Eu estou falando tudo que pode ter. Mas vocês vão encontrar casos que vocês vão apresentar um número menor de anexos. O ofício não bica, tem todas. O ofício de encaminhamento com o número do convênio, falando se é prestação de conta final, se é prestação de conta parcial, se com os dados do responsável pelo setor, caso haja alguma diligência, eles vão entrar em contato com essa pessoa que está ali naquele ofício, com o nome que está ali naquele ofício, como responsável pelo setor de convênios do município. Então, temos o ofício. Esse é o anexo 1, geralmente. O anexo 2, com base no decreto 46.319/2013. Então, aqui, com base nesse decreto, fala-se que é ordem de serviço. Essa ordem de serviço, a gente nunca faz o anexo. A gente pega a ordem, se for obra, a gente pega a ordem de serviço da licitação e coloca na prestação de contas, tá? Geralmente, quando é prestação de contas no Estado, que a gente vai mandar por meio físico, a gente autentica no cartório a ordem de serviço, a homologação e a adjudicação. Esses 3 documentos a gente autentica em cartório, tá? Tinha, inclusive, um decreto que pedia, inclusive, essas autenticações. Um decreto mais novo aí tirou isso, mas a gente ainda costuma autenticar para mandar. Hoje em dia, a gente não está mandando prestação de conta. Com a pandemia teve seus lados bons também. A gente não está precisando mandar prestação de conta nem para o Estado. O Estado era super rigoroso, tinha que mandar aquela pasta bonitinha. Hoje, depois da pandemia, a gente manda pelo SEI. A gente faz o SEI, né? Abre um SEI lá, um protocolo, anexa todos os documentos da prestação de conta, eles são considerados, né, documentos originais, anexa todos os documentos no SEI, gera um processo ali e envia a prestação de conta pelo SEI. Então, por isso que eu falo escanear, porque a gente tem que escanear esses documentos para colocar todos no SEI. Você só gera o SEI quando você tem todos os documentos em mãos. Então, você já tem a pasta montada, né? Então, essa pasta fica arquivada no município por, no mínimo, 10 anos. O que é SEI? Sistema Eletrônico de Informação, viu, gente? Hoje, o Estado tem, o governo federal tem, os tribunais têm. Então, assim, hoje virou super comum. Tudo hoje que a gente faz, praticamente, é através de SEI. Se vocês não estão familiarizados com o SEI aí, esse mandato vocês vão familiarizar, porque no mandato anterior já foi bombástico. A gente fizemos SEI para tudo. Então, esse mandato, eu acredito que ainda vai ser muito mais. Nós vamos fazer SEI o tempo todo. Até um ofício, até uma diligência, a gente já estava recebendo no final do mandato agora por SEI. Como não tinha essa questão do correio, né, a pandemia e tal, eles já estavam mandando tudo pelo SEI. Ótimo. Tem uns outros anexos. Demonstrativo de mão de obra. A gente não preenche isso mais, não, mas eu vou falar o que é. Quando vocês deparar com esse anexo lá, você saber o que é. Demonstrativo de mão de obra é quando o município executa um convênio, por exemplo, um convênio é uma pavimentação. Ao invés de licitar e contratar uma empresa, ele licita só os materiais e equipamentos e contrata a mão de obra ali para poder executar. E o município faz uma execução direta da obra ou do empreendimento. Então, o que é uma execução direta e uma execução indireta? A execução indireta é quando o município faz o projeto, né? Ele tem o projeto, ele já tem o projeto. Se ele conseguiu o recurso para o convênio, ele já apresentou o projeto. Então, ele tem o projeto, ele pega o projeto, licita isso, e uma empresa vem e ganha a licitação e executa o empreendimento. Isso é o mais comum que a gente tem. Isso chama execução indireta, tá? O município terceirizou a execução. Tá? Ela contratou uma empresa para executar e entregar tudo certinho. Isso é execução indireta. Execução direta é quando o município pega o dinheiro do convênio e ele mesmo executa. Ao invés de licitar e contratar uma empresa, ele licita, por exemplo, cimento, areia, brita, etc.
Aí ele faz um processo seletivo ali e contrata a mão de obra por tempo determinado e ele mesmo executa a obra. Isso chama execução direta. Quando ele executa através de execução direta, ele tem que apresentar na prestação de conta esse demonstrativo de mão de obra. Tá? Ele tem que falar quais foram os funcionários, quantos dias eles trabalharam, quantas horas trabalhadas, etc. Então, tem um formulário lá. Então, não se preocupe muito com ele, porque sido comum a execução direta, mesmo porque dá muito problema na prestação de contas da execução direta. E qualquer erro de cálculo aí, se não for feito uma memória de cálculo certinha, o município tende a devolver esse dinheiro todo. Então, assim, eu, por exemplo, não aconselho prefeito nenhum, município nenhum, a executar obra através de execução direta. Tá? Aí tem prefeito que fala assim, Adriana, mas fica mais barato. Eu falo com eles assim, olha o que eu falo. Prefeito, o mais barato que vai ficar não paga a sua dor de cabeça. Não paga. Porque se der qualquer problema aí numa memória de cálculo, se você calcular errado, você vai devolver esse dinheiro na íntegra. Então, eu não aconselho, não sugiro de forma nenhuma a execução direta de obra ou de qualquer outro, né, desses empreendimentos. Então, esse anexo aí é só nesse caso. Aí tem um outro anexo também, que é a utilização de máquinas e equipamentos. É o mesmo caso. Você só vai preencher esse anexo de utilização de máquinas e equipamentos se for obra com execução direta, tá? Sendo execução indireta, licitada, onde uma empresa executa a obra, você não precisa preencher esse anexo. Porque a empresa contrata. Ah, tá. Por que você não precisa preencher os anexos de mão de obra e de máquinas? Porque a empresa, quando ela pega a obra, ela contrata por empreitada global. O que significa isso? Ela pega o serviço, ela está falando ali que ela vai entregar tudo. Ela contratou para entregar serviço, mão de obra, maquinário, tudo que tiver no empreendimento, ela vai trazer e vai te entregar o objeto concluído, tá? Então, não precisa preencher esses documentos. Outro. As cópias dos comprovantes de pagamento a gente precisa anexar, né? Anexo, relação de pagamentos. Esse anexo, você coloca todos os pagamentos feitos na prestação de contas. Então, se você tem ali 10 notas, você vai colocar as 10 notas. Você vai colocar o nome o CNPJ do fornecedor, o nome do fornecedor, o número da nota fiscal, a data de emissão da nota fiscal. Aí na frente, né, você vai colocar também a data do pagamento, o valor do pagamento. Então, nesse anexo, você coloca todas as informações dos pagamentos. E pagamento por pagamento. Então, você tem lá 10 notas, foram pagos, né? Foram feitos 10 pagamentos, então você coloca todos eles. Quando se trata de obra, no caso, é por medição. Então, se você tem uma obra de uma pavimentação lá de 100 mil, você pagou, a empresa fez três medições para concluir essa obra, você coloca as 3 medições, que é as 3 notas fiscais, e o nome do fornecedor, o número da nota fiscal, né, a data da nota fiscal, e o número do pagamento e o valor do pagamento. Então, esse anexo, ele é autoinstrutivo, é fácil de preencher, o cabeçalho é com dados do município, dados do convênio. Então, assim, não tem nada de extraordinário aí. É só você ler que você vai conseguir preencher adequadamente. Conciliação bancária, toda prestação de conta, esse é um anexo que é igual ao ofício, ele tem todas as prestações de contas. Acho que no PTA, não estou lembrando se tem, não. Mas toda prestação de conta convênio, você tem conciliação bancária. O que é um anexo de conciliação bancária? É nada mais, nada menos você dizer se quando você está mandando aquela prestação de conta ali, se tem algum pagamento em trânsito, que você já pagou, mas está agendado para entrar daqui a 2, 3 dias, por exemplo. Né? Geralmente não tem. Quando a gente faz a prestação de conta, não tem, está tudo zerado. Então a gente zera aquilo ali tudo, coloca o cabeçalho, zera tudo e ok, beleza. Ele tem que estar zerado para aprovar a prestação de contas. Se você tiver algum algum pagamento em trânsito, depois você vai receber uma diligência pedindo para você preencher aquele anexo com data atual zerado, porque você está zerado para aprovar a prestação de contas, tá? Tá. Outra coisa, execução de receita e despesa. Também não liga, tem em todos, inclusive no PT também tem. Essa execução de receita e despesa, vocês lembram do anexo, do resumo da prestação de contas que eu falei com vocês lá no início?
que eu falei que nossas prestações de contas são feitas todas iguais, que a gente faz um resumo no Excel para depois lançar? Pois é, esse receita e despesa é isso. Você coloca as receitas, coloca as despesas, no final você vai pôr o valor de receita e o valor de despesa. Tem que bater, tem que ser igualzinho, tá? O mesmo valor de receita, o mesmo valor de despesa. Ah, mas como que fica assim? Fica 100 mil de repasse, 5 mil de contrapartida, 2 mil de aplicação financeira. São as receitas. 100 mil de pagamentos, por exemplo, né? 100 mil de pagamentos, 105 mil de pagamentos e 2 mil de saldo em conta, 107 mil. Entendeu? Então, você tem o mesmo valor de receita, o mesmo valor de despesa. Ficou claro aí, pessoal? Vamos